Com grande alegria estamos aqui mais uma vez para a nossa noite de estudos, né? Hoje vamos ter o prazer da nossa amiga Vanice aqui, o capítulo 27, Pedi e obtereis. Então, para vocês que estão em casa aí, nós somos aqui do grupo Espírita Recomeço, no Jordanópolis, breve no novo endereço, na Rua Bahia 245. Então, quem quiser acompanhar, capítulo 27 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tá bom? Uma passagem bem interessante para nós acompanharmos aí e ser um refrigerante para a nossa alma aí, nesse momento complicado, né? Os recadinhos é que nosso evento, que seria aí de delivery por questões técnicas aí, vamos ter que adiar, vamos voltar a falar com vocês aí breve, de uma nova data, né? Para que a gente possa deixar tudo programado aí direitinho, tá bom? Vocês que acompanham a gente aí pelo Facebook, nosso grupo de orações aí está à disposição de vocês. Se quiserem estar enviando os nomes aí para que a gente possa estar magnetizando, né? Fazendo aquele trabalho que todos os dias às 9 horas, religiosamente, aí a gente tem feito essa conexão com o nosso plano espiritual a fim de pedir a melhoria aí para todo mundo que precisa um pouco dessa hora de desespero, né? Então é importante, quem quiser estar colocando o nome lá para que a gente possa fazer esse trabalho que é bastante importante, vocês procurem a gente aí na nossa página, tá bom? Que é bem legal. Então, já com a espiritualidade amiga, deixou o ambiente aqui todo preparado para nós, né? Para que a gente tenha uma boa noite de estudo, um bom tratamento, que, como vocês sabem, a palestra aí é o principal tratamento da nossa alma, põe a gente para refletir bastante sobre a vida. Então fiquem preparados, deixem o ambiente bem tranquilo, aquele meia luz bem serena, a jarrinha de água preparada, tá bom? Para que a gente possa aproveitar ao máximo aí. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Vou ler para vocês hoje aqui a nossa prece de Cáritas. Então, fechando os nossos olhos, vamos nos conectando aí com a espiritualidade amiga, para que a gente tenha um bom tratamento. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Boa palestra para nós. Fique em paz. Boa noite. Desde já nós agradecemos a todos vocês que estão aí conectados, e é sempre uma grande alegria, né, estarmos juntos buscando a verdade, como diz na prece de Cáritas, né? Dai à luz aquele que busca a verdade.
E é isso que nós fazemos aqui, né? Nós buscamos através do estudo, através das nossas reflexões, nós buscamos essa verdade, que possamos hoje, como em todos os nossos encontros, encontrar um pouco dessa luz aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27 do Evangelho e o tema é Pedi e obtereis. Este tema já é bem recorrente, né? Aqui mesmo nas nossas palestras, nós já desenvolvemos esse tema várias vezes. Mas o que a gente aprende aqui, né, no Espiritismo? Que toda vez que cai um tema repetido, é porque nós estamos precisando aprender algo mais sobre esse tema, né? Estamos precisando trazer um pouco mais desse conteúdo para o nosso íntimo. E acho que é exatamente isso, né? Como quem tem o hábito de ler, quem gosta de ler livros, cada vez que você lê um livro, você vê com um olhar diferente, né? Cada vez que você lê aquele livro, você está trazendo para você algum conteúdo daquele livro. Da próxima vez, esse conteúdo vai ser enriquecido um pouquinho mais. A gente vai ampliando, né, o nosso entendimento. Então, por isso é importante a gente estar repetindo aqui, sim, os nossos temas, né? E esse tema em especial, eu acredito até que a espiritualidade está recomendando, porque a gente está vivendo um momento bem desafiador, né? E que pede um pouquinho mais da nossa atenção. Esse tema, Pedi e obtereis, ele vem falar sobre a prece, sobre a oração. Então, acho que é muito importante neste momento nós termos cada vez mais consciência das ferramentas que nós temos para ultrapassar esse momento, né? Porque tudo vai passar, mas enquanto estamos passando por ele, é preciso que nós busquemos essas ferramentas para trabalhar a nosso favor, buscando força, buscando compreensão, para sairmos desse momento mais fortes. Né? Então, acho que esse é o grande objetivo da gente estar mais uma vez falando sobre esse tema, sobre a prece, sobre a eficácia da prece, sobre para que serve a prece, qual é o valor da prece, né? Tudo isso neste capítulo vem falar. Aqui hoje a gente tem pouco tempo, né? Então a gente dá uma prévia, mas na quinta-feira a gente pode desenvolver um pouquinho mais até esse conteúdo. E eu conto com a presença de todos vocês aí, para estar enriquecendo esse nosso momento, né? Porque na quinta, como a gente tem um tempo livre, vocês podem interagir, vocês podem dar opinião, vocês podem fazer perguntas. Então é bacana, né? Para o nosso enriquecimento de todos nós, né? Todos nós aprendemos algo, todos nós aprendemos um pouquinho aqui nesses nossos encontros. Então, para falar aqui desse tema, eu gosto muito, assim, de começar, assim, bem do comecinho, né? Pela raiz da coisa. Então, vamos buscar lá um entendimento. Eu sempre frequentei alguma religião, né? E desde pequena eu segui a religião dos meus pais e eu construí uma crença dentro de mim, que foi transmitida por eles, pela religião que eu frequentava. Então eu tinha uma visão de Deus, né? E busquem lá nas memórias de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo tinha uma imagem definida de Deus. Quando você pensa em Deus, uma imagem vem na nossa mente. Né? E a imagem que sempre vinha na minha mente era de um homem. Ele, Deus, que está no masculino, era um homem. E como ele é muito sábio, eu idealizei um Deus velhinho, sentado num trono, porque ele é rei, lá no paraíso. Olha quanto detalhe que a gente vai visualizando assim. E cercado de anjos, né, voando para cá e para lá, no meio das nuvens de algodão. Então,
Acho que a maioria de nós aqui, hoje essa imagem já está um pouquinho diferente, mas a maioria de nós, né, idealizamos esta crença, construímos essa crença de que Deus é um ser. Aí, com o tempo, né, a gente vai crescendo e tal, aí Deus para mim não era mais um ser, era um espírito, né, a gente vai evoluindo. Então eu achava que Deus era um espírito, né, um espírito de luz, sei lá. Mas, com um pouco mais de leitura, um pouco de estudo aqui e acolá, a gente vai abstraindo mais esta crença, né, a visão de Deus. Então, hoje, como que eu vejo Deus? Talvez vocês, cada um tenha a sua forma muito particular, né, de visualizar Deus. Eu acho que nós, no nosso atual estado de evolução no planeta, nós não temos inteligência suficiente para compreender Deus. E mesmo no Livro dos Espíritos, né, que tem um capítulo totalmente dedicado a esse assunto, eles explicam para a gente que os espíritos puros, eles vêm e compreendem Deus, porque é perguntado para eles se um dia nós vamos ver Deus, nós vamos nos encontrar com Deus. E os espíritos explicam que os puros, né, os evoluídos, eles vêm e compreendem Deus. Mas os espíritos imperfeitos, que somos nós apenas sentimos Deus, porque nós não temos inteligência suficiente, nós não conseguimos ir além do que nós entendemos hoje. É muito difícil para a gente, nós não temos conteúdo para abstrair ainda mais. Hoje eu entendo Deus como uma grande força universal, né? Às vezes a gente fala energia, é uma energia criadora, é uma força. Então é o máximo que eu acredito da minha inteligência hoje que eu conseguiria abstrair Deus, né? Ele não é um ser, não é um homem, não é uma mulher, não tem sexo. Será que Deus ouve? Ele tem boca? Que língua que ele fala? Né? Então a gente tem que ir abstraindo ele, né? Para mim, hoje no meu entendimento, eu vejo assim, que é uma grande força. Eu também acho que não é uma força, não é uma energia, mas são as palavras que eu encontro para definir, as palavras que mais abstraem Deus, né? Eu acho que é energia, que é força, inteligência suprema, é a harmonia do universo, né? Então, sendo Deus essa abstração total, até para ajudar um pouco, no próprio Evangelho ele explica. Vamos pensar assim, hoje nós estamos inseridos no planeta Terra e nós respiramos esse ar, nós não vivemos sem o ar, nós estamos mergulhados na atmosfera da Terra, né? A Terra é um globo e existe a atmosfera em volta, nós estamos mergulhados nessa atmosfera, que é o ar que nós respiramos. Os peixes e todas as criaturas do mar, eles estão inseridos ali no oceano, eles estão mergulhados no oceano, né? É a realidade deles, assim como o ar é para nós. Então nós podemos comparar isso, né, levando isso para o macro, que todo o universo está mergulhado num fluido cósmico. Não é só o nosso planeta, porque nós não somos únicos no universo, nós já sabemos disso, né? Então todo o universo ele está mergulhado num fluido cósmico. Este fluido cósmico nós podemos dizer que é a emanação de Deus. Podemos até chamar de Deus esse fluido, é o que comanda o nosso universo, né? Nós não nascemos aqui como estamos hoje. Quando Deus nos criou, quando Ele nos emanou, foi uma faísca, né? Uma pequena faísca. E dessa faísca, né? Dessa centelha, não podemos chamar de centelha ainda, mas esta emanação deu origem aos seres, a todos nós. E nós não nascemos
talvez neste planeta. Nós nascemos aí em algum lugar do universo e viemos estagiar aqui no planeta, passando por todos os estágios, por todos os reinos, né? Em cada reino nós fomos absorvendo um pouco de informação, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, passamos por todos. Então é um processo longo, né? Que nós não somos novinhos, nós somos assim, não dá para imaginar, né? O quanto de tempo que nós já temos até chegar aqui nesse estado que nós estamos, no reino hominal, como humanos, né? E quando nós passamos para o reino hominal, a gente ganha um presente que se chama livre-arbítrio, né? Nós desenvolvemos tanto a nossa inteligência que nós chegamos nesse estágio onde fomos merecedores desse presente. Então agora nós podemos decidir qual o caminho que nós queremos, né? Deus está lá, emanando sobre nós, nos mostrando os caminhos, mas ele indica até os caminhos para nós, né? Qual o caminho que nós devemos seguir? Mas nós temos o poder de escolher se nós queremos ou não, qual o caminho que nós queremos, né? Então esse foi um grande presente que Deus nos deu. E o que isso tem a ver com prece e oração, né? Então vamos lá. Mediante esse presente que Deus nos deu, nós podemos definir a nossa trajetória evolutiva, né? E através de algumas ferramentas, nós facilitamos o nosso caminho. E a prece é uma dessas ferramentas que nós podemos utilizar. Por isso que eu disse aqui no começo que este momento que nós estamos vivendo de uma provação coletiva muito intensa, e não só coletiva, né? Dentro dessa provação coletiva, cada um de nós temos individualmente os nossos aprendizados, as nossas aflições. Então é um momento importantíssimo para nós despertarmos e buscarmos as ferramentas que a espiritualidade nos oferece para termos força. Quando eu disse que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, é para que nós entendamos o mecanismo da prece, o mecanismo da oração. Porque senão a gente fica achando que é uma mágica. A prece é uma mágica, mas não existe mágica nisso, né? E não existe os preferidos de Deus, aquelas pessoas que a gente encomenda orações, né? Ora por mim, reza por mim, porque tem algumas pessoas que têm um magnetismo, né, mais intenso. Então a gente acredita que aquela pessoa tem mais poder e mais força. Mas o Evangelho vem mostrar para a gente que todos nós somos iguais. Cada um de nós temos dons diferentes, dons que nos diferenciam uns dos outros, aptidões, né? Então, um tem uma aptidão para uma coisa, para uma profissão, outro tem outro tipo de aptidão, mas potencial é uma coisa única de todos nós, de todas as criaturas, de toda a criação de Deus. Por quê? Porque nós somos uma partícula de Deus. Deus nos emanou e nós temos o DNA de Deus. Nós temos todas as características divinas dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Todo o potencial criativo está em nós. Então nós não precisamos delegar uma prece, uma oração para outra pessoa. Nós temos esse potencial, nós temos que desenvolver esse potencial e acreditar que nós podemos, que nós temos a força em nós. Porque Deus está onde? Se você ainda acredita que Deus está lá naquele trono, lá no paraíso, então talvez é melhor encomendar as suas orações, né?
Mas se você já consegue abstrair e entender que Deus está em tudo, porque Deus é um fluido, vamos dizer que Deus é um fluido, uma energia, é um fluido condensado. Tudo, toda matéria é o fluido condensado. Nossa matéria é o fluido de Deus condensado. Então Deus está em nós. Nós estamos mergulhados em Deus, que é esse fluido cósmico. E Deus está em nós, está em cada partícula da nossa matéria, está em cada partícula do nosso corpo espiritual. Ele não está só na matéria, está em todo o nosso ser, no nosso ser integral. Em cada átomo do nosso corpo Ele está. E Ele tem o poder de reagir dentro de nós. Mas nós precisamos ter a força, nós precisamos ter a vontade, nós precisamos acreditar na nossa essência, nós precisamos acreditar que somos filhos desse grande Criador. Quando nós acreditarmos e colocarmos as nossas forças nesse potencial, nós somos capazes de coisas que não acreditamos. Jesus falava, que sois deuses, porque Deus está em nós, Deus está agindo através de nós, nós precisamos acreditar nisso. E uma das ferramentas que nós temos, segundo este capítulo aqui do Evangelho, é a oração. Chico Xavier falava, que nós desconhecemos o potencial que existe numa oração, numa prece. Só que assim, a prece ela não pode ser feita de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente cria hábitos, e crenças também. As nossas crenças nos levam a formar hábitos. Então, assim, algumas pessoas acreditam que precisa rezar em voz alta, fazer as suas preces em voz alta. Quando nós, por exemplo, estamos num grupo, no nosso grupo de estudo, por exemplo, a gente começa com uma prece. Cara, esse pessoal tem um medo de fazer a prece, sabe, vergonha de falar a palavra errada, de não falar a palavra certa, de errar o Pai Nosso, Todo mundo... Desde que eu comecei aqui na doutrina, eu percebo isso. Todo mundo um dia erra o Pai Nosso. Não é verdade? Eu também já errei. Mas, então, por isso que a doutrina ensina a gente que não são as palavras rebuscadas que vão favorecer a nossa prece, a eficácia da nossa prece. Muito pelo contrário. Deus está em nós. Deus é nosso Pai. Imagina que você está na frente do seu Pai, como que você vai conversar com Ele? Senhor meu Pai, Rei de todo o universo. Você vai falar assim com seu Pai? Você não vai falar assim com seu Pai. Você vai falar de uma forma simples, que você está acostumado a falar. É assim que a gente tem que falar com Deus, com as nossas palavras. Eu preciso comunicar a Deus de todos os meus problemas, de todas as minhas dificuldades, de todos os meus objetivos. Eu preciso falar isso para Ele. Se eu estou mergulhada nele, se Ele está em cada átomo do meu ser, em cada célula de mim, acho que Ele me conhece melhor do que eu mesma. Então eu não preciso pedir. Ele sabe do que eu quero. E eu preciso agir como uma criança birrenta? Eu não vou mais rezar, porque eu rezo e Deus nunca atende as minhas preces. O que adianta rezar? Esse não é o pensamento correto. Isso é agir como uma criança birrenta, que pede lá o brinquedo para os pais e como não vai ganhar, como não pode comprar ali na hora no mercado, cai no chão, bate as pernas. E isso é agir dessa forma, como uma criança mimada. Porque Deus é um Pai de extrema bondade. Eu não gosto nem de falar que Deus é Pai, porque se para mim Ele é uma força, Ele pode ser mãe. Então, Deus é vida, Deus é harmonia. Então, Ele sabe muito melhor do que eu as minhas necessidades e em que momento que eu posso receber, se é que eu mereço. Porque se eu sou uma criança
muito desobediente, que faz um monte de traquinagem, que comete excessos, né, que só pensa na matéria, que não busca ser uma pessoa boa, como que ele vai realizar os meus desejos? Ele sabe em que momento que nós podemos receber algo, se aquilo vai ser benéfico para nós. Ele sabe se nós vamos nos envaidecer com algo que ele vai nos dar. Ele sabe qual será a nossa reação. Então ele sabe em que momento nós estamos da nossa evolução. Se nós já estamos prontos para receber algo de que nós desejamos. A gente precisa, assim, conversar com Deus com mais sabedoria e com muita humildade. Né? Como a gente sempre fala, buscar o autoconhecimento é o primeiro passo. Porque quando eu busco o autoconhecimento, eu vou detectar os meus equívocos, as minhas falhas, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar em mim. Então, se eu consigo fazer isso, na hora da minha prece, eu tenho que ter humildade. Então, o primeiro passo da nossa prece é gratidão. Agradecer pela vida, pela abundância da vida, né? Porque nós precisamos mudar o nosso olhar perante a vida. A gente recebe muito mais do que coisas ruins. A gente recebe muito mais coisas boas do que acontecem coisas ruins na nossa vida. Tudo que acontece de ruim é consequência da nossa má administração do livre-arbítrio. Eu escolhi errado, eu agi errado, eu pensei errado. E agora está acontecendo isso, isso e isso comigo. Só que em contrapartida, todos os dias, né, a cada dia da nossa vida, nós recebemos bênçãos incontáveis. Começa por abrir os olhos, mais um dia de renovação, mais um dia de oportunidades, mais um dia de novas experiências. Eu posso fazer diferente, eu estou respirando, né? Deus está me fornecendo ar sem me cobrar nada. O sol que me alimenta também, como já foi falado aqui numa outra live, né? Que nós nos alimentamos de várias formas. O sol é uma graça divina, que ele dá a vida. Se não tivesse o sol, se o nosso planeta não recebesse o sol, não tinha vida aqui. Então ele alimenta a vida, ele fornece, mantém a vida, e nós temos isso de graça. A água que nós temos, que nós precisamos aprender a valorizar, a não desperdiçar. Tudo isso são recursos de graça, que nós recebemos de graça, né? Tem até uma história que eu vi de um senhor é uma história atual, né? De um senhor na Itália que ele ficou internado porque estava com Covid e ele ficou vários dias entubado recebendo oxigênio, acho que 15 dias entubado, né? E ele se recuperou. E quando ele foi sair do hospital, ele foi levado numa salinha porque tem uma conta para pagar, né? Você não ficou ali de graça. Aí eles estavam cobrando, ele ficou 15 dias recebendo oxigênio. E eles estavam cobrando R$500 por dia pelo oxigênio, 500 euros por dia, né? Pelo oxigênio dele. E aí ele começou a chorar. Aí o médico achou que ele estava desesperado, né? Não precisa ficar assim, a gente vai, né, dar um jeito, tal. Ele falou, não, eu estou muito feliz, eu estou emocionado. Porque 15 dias aqui, ele já tinha mais de 80 anos. 15 dias aqui, vocês estão me cobrando somente 500 euros por dia para eu poder respirar. Em 87 anos, Deus não me cobrou absolutamente nada por eu poder respirar todos os dias. Né? Então, é só para a gente assim, olha quanta graça que nós recebemos. Então, as nossas preces, primeiro direcionamento das nossas preces é render graças a Deus.
pela vida, porque a vida, ela engloba tudo, né? Deus é vida, então pela vida, gratidão pela vida. Aí sim nós podemos assim direcionar as nossas intenções. Quando eu falei assim que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, esse fluido ele funciona como veículo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas intenções. Então, quanto mais vontade eu coloco na minha intenção, mais rápido e com mais eficiência a minha intenção vai chegar ao destino dela. Por isso que eu dei toda aquela explicação, né? Porque nós precisamos entender qual é o endereço que nós vamos mandar a nossa intenção. E quanto de vontade eu preciso colocar, quanto do meu magnetismo eu posso colocar. As pessoas que oram com fervor, aquelas que nós encomendamos as preces, por que nós temos a impressão, e muitas vezes sim, elas parece que elas têm o poder de alcançar aquilo que elas pedem, porque elas criam um magnetismo ao entorno delas, que ele vai para o coração, e o coração é uma fonte geradora. O coração, ele impulsiona, né? Este chakra cardíaco, ele impulsiona as nossas intenções, os nossos pedidos, os nossos sentimentos. Então, quanto mais forte for o meu campo eletromagnético, mais eu consigo atingir, mais os meus objetivos eu consigo atingir, porque eu tenho mais força nas minhas intenções. E como que eu crio esse campo eletromagnético? Com bons pensamentos, com boas atitudes, pensando sempre no bem, com boas vibrações. Quando eu oro pelas pessoas, e é o que a gente deve fazer nesse momento muito, orar pelas outras pessoas, por aqueles que estão realmente precisando, eu entro em contato com este fluido cósmico e ele fica agindo em mim. Eu sou o primeiro beneficiado. Quando eu estou orando por alguém, eu me beneficio primeiramente. E depois esse fluido direciona as minhas intenções. E aí o que acontece? Deus, em sua misericórdia, em sua bondade infinita, no seu amor infinito, ele aciona todos aqueles seres que trabalham para o bem, né? Que são os espíritos de luz, os mentores, os mestres ascensionados e muitos outros. Todos aqueles que estão trabalhando para o bem, eles vêm em nossa direção quando nós reunimos todas essas características, né? Quando nós trabalhamos no bem, nós temos atitudes condizentes com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, quando nós não nos traímos. Porque quando nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós estamos nos traindo. Nós estamos traindo Deus que está em nós. Então nós precisamos buscar ser corretos, buscar o aprimoramento moral, ético, para nós construirmos o nosso eletromagnetismo, para nós darmos mais força para as nossas preces, para os nossos pedidos, para as nossas orações. Estou estourando meu tempo, né? Então, assim, eu tinha até um negocinho aqui para falar, mas eu vou falar só na quinta-feira, tá? Então, eu espero que todos estejam ligadinhos na quinta-feira, porque tem mais algumas coisas para a gente falar sobre esse assunto, mais umas 20 páginas. Né? Aí a gente na quinta-feira não tem chefe, a gente pode conversar à vontade, enquanto vocês permanecerem conectados, a gente fica lá conversando, tá bom? Mas vamos levar conosco essa reflexão, assim, que nós estamos atravessando um momento muito desafiador, triste, pesado, porque todos nós, eu acho que todas as pessoas neste planeta estão perdendo queridos, né, que estão desencarnando, alguns estão sofrendo nos hospitais, né, muitos já sentiram na pele essa dificuldade, estão ficando com sequelas. Então é um momento difícil
né? Não vamos tapar os olhos, não vamos falar que não é nada, porque é desafiador, é triste, é bem sério, mas nós podemos trabalhar a nosso favor, buscando o nosso equilíbrio, nos mantendo conectados com a espiritualidade. Prece todos os dias. E a prece, ela não precisa ter 1 hora, 2 horas, né? É um instante, é um pensamento. A prece não precisa nem ter palavras. A prece precisa de sentimento. É o nosso coração que precisa trabalhar no bem, trabalhar no amor. E quanto mais magnetismo nós tivermos, quanto mais bem nós pensarmos, quanto mais equilibrados nós tivermos, mais forte o nosso magnetismo é e mais nós poderemos ajudar as pessoas e nos ajudar. Porque, como eu falei, nós somos os primeiros beneficiados, né? Toda a luz primeiro passa por nós e ela fica em nós, né? Então vamos levar isso como reflexão. Capítulo 27, eu recomendo que vocês façam uma leitura. Quinta-feira nós nos encontramos para conversar um pouco mais sobre isso. E como o Ivair já falou, né, falando da prece no começo da live, nós temos um grupo de oração aqui da casa e não é online, tá? É cada um na sua casa. Então eu convido todos vocês para todos os dias às 21 horas participarem desse grupo, cada um na sua casa, não tem internet. Você às 21 horas coloca lá um copinho com água e faz aquele momento de conexão com a sua espiritualidade, com o seu mentor, com os mentores da nossa casa, com os mestres de luz, com aqueles em quem vocês acreditam e depositam a sua confiança, né? Vibrando pela sua saúde, pela saúde de todo o nosso planeta, tá bom? Então, gratidão a todos e uma ótima noite. Bom, meus amigos, boa noite. O nosso chefe não é mais, o nosso chefe é o templo, né? É o horário que a gente tem e tem que seguir rigorosamente, senão a gente não volta para casa aqui, né? Mas que a gente possa refletir por todas essas palavras que foram ditas e algo só, né, a gente tem Deus muito assim, né? Está ali distante. O que nós temos mais próximos de nós? É um espírito que a gente está estudando. E esse espírito, como nós já sabemos, não tem sexo, certo? Ele é um ser de luz que reflete a imagem de Deus. Então, Deus é um nome, é algo que nós aqui na Terra assim determinamos. Então, ele não é nem homem, nem é mulher. Ele é uma força, né? Que a gente tem como o nosso maior ser criador, tá certo? Ele é tudo para nós, ele é natureza, ele é homem, é mulher, é criança, é rio, é tudo. Muito bom. Então vamos lá, gente, que nós possamos nos unir nesse momento, colocando lá aquele copinho de água, uma garrafinha de água, relaxando bem o nosso corpo físico, nos acomodando bem gostoso em nossas cadeiras, aonde quer que nós possamos estar, e vamos nos sentir realmente formando uma grande corrente, uma grande roda, onde nós possamos até sentir nossas mãos se entrelaçando. E essa corrente é poderosa porque ela carrega as forças e a luz do nosso Pai, do nosso maior, que é aquele que nós falamos sobre ele hoje, e que ele nos dê, que nos atenda aos nossos pedidos desta noite, onde nós vamos vibrar por todos os hospitais, onde lá se encontram os pacientes e os médicos, os profissionais que cuidam desses nossos irmãos que lá se encontram. Vibrar
por todos aqueles que se encontram de uma forma ou de outra com a saúde, num estado ainda não muito bom, mas que nós possamos vibrar através desta energia bons fluidos, boa energia, e que todos possam ter saúde. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que lá estão nos orfanatos, esses que talvez ainda não sabem quem é o pai ou a mãe, não sabem o seu futuro, mas que nós possamos encher os coraçõezinhos desses pequenos de esperança, através da nossa força, através da nossa energia maior, para que ele possa ter a esperança de um amanhecer melhor. Vibremos por aqueles que já passaram um bom período aqui na Terra e que estão ali ainda estão se despedindo, ou ainda passam por momentos de desafios, que eles possam entender, compreender todo o processo de um período aqui na Terra, e que esse período possa lhes trazer sucesso, possa lhes trazer a ascensão espiritual que todos nós precisamos. Vibremos por aqueles que se encontram encarcerados, onde ainda ali o mal, ainda os bons pensamentos prevalecem, mas que a nossa energia, o nosso poder fluídico possa quebrar estas barreiras e encher de luz todos aqueles recantos. Vibremos pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás. Vibremos pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, com muito amor, com muita energia, para que nós possamos ser um grande país, aquele que nós realmente desejamos que ele seja, e vibrarmos pelo nosso planeta, pela paz e pela harmonia. E assim, nós vamos aproveitar este ensejo e fazer um momento somente nosso, aquele que nós desejamos a nós mesmos pedir e vamos obter de Jesus, que é o nosso Mestre, que está muito próximo de nós, através dos seus mensageiros, pedir que nós possamos nesse instante ter o nosso passe individual, aquele passe onde as energias concentradas que estão sendo, nesse momento, sendo concentradas, e que elas possam ser diluídas e chegar a cada um de vocês, através do nosso querer, do nosso poder, da autocura e do autopasse. Então imaginamos as nossas mãos sobre pelo nosso coronário, descendo até o nosso frontal, o laríngeo, nós estamos percorrendo os nossos chakras, o cardíaco, ali uma energia boa para que nós possamos renovar, amar, se dedicar. O nosso chakra, o gástrico, que é o que nos comanda as nossa saúde, e aos outros que estão bem próximos destes, harmonizando todos eles em amor, saúde, harmonia. Que possamos receber esta luz de Jesus de uma forma plena, sadia, amorosa. E que esse momento possa se estender por toda esta semana, que possamos, como foi dita pela Vanice, nos fortalecer em Deus, nos fortalecer nas orações, comandar as nossas orações envolvendo todo o nosso ser, para que nós possamos estar fortes e enfrentar qualquer coisa que nos apareça pela frente, tudo e a todos, como a gente vem
sempre colocando aqui para todos nós, que se nós somos deuses, cada um de nós tem um Deus dentro de nós, nós somos deuses, que nós saibamos conduzir isso, que sabemos compreender, nos fortalecer e enfrentar. E com certeza sairemos vitoriosos desta jornada. Isso, como foi dito, tudo passa, mas nós vamos sair não doentes, sairmos saudáveis desta batalha que hoje enfrentamos aqui no planeta. Eu me despeço, em nome de Jesus, eu me despeço de vocês e que possamos estar na próxima segunda-feira, aqui, antes com a Vanice na quinta-feira, mas que vocês nos deem toda essa força que precisamos, porque vocês também fazem parte de nós continuarmos esta jornada, para que a gente não enfraqueça, para que nós possamos ter sempre o apoio de todos vocês, para nós conseguirmos conduzir, levar a doutrina kardecista a todos aqueles, que acreditam e aqueles que também não acreditam, a todos que possam receber, que possam ouvir e compreender o que nós estamos passando para todos vocês. Uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos vós. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.